Eu vou falar de pé, porque senão pode dizer que eu estou doente. Então, para evitar esses pequenos dissabores, você sabe que eu tenho muita gente que gosta de mim, mas tem algumas pessoas que não gostam, então eu preciso tomar cuidado contra essas. Que são minoria, mas estão aí no pedaço. Eu queria primeiro cumprimentar a nossa querida Tereza Campelo, a nossa ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e que foi uma companheira que teve uma participação muito decisiva na coordenação das políticas sociais do meu governo. E exatamente por isso a visão da companheira Dilma a elevou como ministra. Parabéns, Tereza. Quero cumprimentar a nossa querida companheira Miriam Belchior, ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, que também, junto com a Tereza, teve um papel extraordinário para fazer com que as coisas dessem certo no meu governo. Ou seja, eu tinha, na verdade, 4 mulheres na coordenação principal do governo, uma mais meiga e mais dura do que a outra quando era necessário, e por isso as coisas funcionaram bem. Quero cumprimentar a nossa querida Ellen Clark, secretária-geral adjunta da ONU e administradora do PNUD, e companheira que veio com uma experiência de governo muito importante, porque foi 3 vezes ministro do seu país. Quero cumprimentar o John Mahama, vice-presidente da República de Gana. Quero cumprimentar o nosso querido Alessandro, ministro em exercício do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior do Brasil. Quero cumprimentar o Paulo Gadelha, presidente da Fiocruz, que já cobrei dele, Tereza, quando é que vai inaugurar a fábrica de retrovirais em Moçambique. Ele disse que em junho vai estar pronta para inaugurar. Parabéns. Quero cumprimentar os representantes do corpo diplomático, dos organismos internacionais. Quero cumprimentar os participantes aqui da América Latina, da África. Quero cumprimentar o nosso senador Lindenberg Faria. Quero cumprimentar os demais parlamentares aqui presentes. Quero cumprimentar os companheiros e as companheiras. Julinho vai segurando aqui que o púlpito não cabe. Eu tenho sempre um problema, que é o seguinte: eu tenho um discurso por escrito e eu sou obrigado a ler o discurso por conta da minha garganta. Eu estou com um problema ainda de recuperar minha voz e vai algum tempo, afinal de contas, o câncer foi exatamente na garganta. Eu vou tentar cumprir a risca aqui o meu discurso para evitar. Outro dia eu fui receber o título de cidadão paulistano e eu tinha um discurso de 7 minutos para não gastar a minha voz. E depois que eu li os 7 minutos, eu falei mais 31 minutos. E passei 3 dias com um problema sério na garganta. Então, hoje eu vou me ater aqui até que uma misturazinha de um discurso com improviso é sempre muito bom. Mas, primeiro, eu queria, antes de começar o discurso, dizer para vocês da alegria desse encontro. Minha querida Ellen Clark, eu penso que esse é o papel extraordinário do PNUD. Viajar o mundo em busca das boas experiências, porque eu fui presidente 8 anos e muitas vezes nas reuniões da Unasul ou nas reuniões da América Latina, a gente não tinha entre os presidentes espaço para discutir as experiências bem-sucedidas de cada país. Muitas vezes nós discutimos muita política e as coisas importantes que nós mesmos fazíamos, a gente não discutia, não tinha espaço para discutir. Sempre ficava por último. E o sucesso das coisas que aconteceram no Brasil foi exatamente a gente priorizar aquilo que historicamente era tratado de forma secundária. Afinal de contas, no mundo inteiro, pobre era tratado como estatística. Não era tratado como ser humano.
contas, o pobre não está organizado em sindicato. Não consegue na capital fazer protesto. Muitas vezes não tem nem força física para gritar contra o presidente ou contra o ministro. E pobre é muito reconhecido em época de eleição. Se pudéssemos colocar os pobres na bolsa de valores como ações, na véspera de uma eleição, seria a ação mais cara do dia. Depois da eleição cairia a zero. Porque depois das eleições, quem vai participar dos almoços, das jantas, são os que votaram contra o candidato, e os que votaram a favorável voltam a ficar marginalizados outra vez. Portanto, cuidar do pobre é uma definição política. Alguém eleito governante, ele quer governar para toda a população ou quer governar apenas para uma parcela da população? Porque quando recebemos o orçamento, e todo presidente, quando toma posse, o orçamento já foi feito pelo governo anterior. A verba já está comprometida no primeiro ano. Já tem a fatia do gabinete presidencial, já tem a fatia das Forças Armadas, já tem a fatia para pagar salário de funcionário, já tem a fatia para o Ministério da Fazenda, da Agricultura, do Transporte, mas não tem a fatia do pobre. Não tem lá uma coisa dizendo pobres. Não existe. Então, entra ano e passa ano, acontecia no mundo do rico ficar cada vez mais rico e o pobre ficar cada vez mais pobre. É por isso que nós chegamos no século XXI com a FAO denunciando que existe 1 bilhão de seres humanos que vão dormir toda noite com fome. Esse é o dado concreto do mundo que foi produzido e que nós temos a chance de mudá-lo no século XXI. E o Brasil tem algumas experiências que podem contribuir decisivamente para isso. Ou seja, é incluir o pobre como cidadão da história e não como coadjuvante, como sempre foi colocado. Aqui no Brasil tem determinado tipo de político que em época de campanha pega na mão do pobre, você pensa que ele está beijando a mão do pobre, ele está beijando a mão dele próprio. Porque é assim a política no mundo. Então eu penso que nós mudamos isso. É por isso que eu tive muito orgulho de, ao terminar o nosso governo, com a ajuda do povo brasileiro, com a participação decisiva na coordenação da presidenta Dilma Rousseff, com a compreensão do Congresso Nacional, a gente poderia orgulhosamente dizer: tiramos 28 milhões da pobreza extrema e 40 milhões de pessoas ascenderam à classe média. Ou seja, em 8 anos, nós criamos uma Colômbia de classe média baixa aqui no nosso país. Bem, eu acho que cumprimentar os companheiros que vieram de fora é minha obrigação, na medida em que é exatamente na América Latina e na África. Obviamente que na Ásia também, mas é lá, é nesse continente que a gente tem a parte mais pobre da população. E nesse momento que o mundo rico entra em crise, é exatamente na parte do mundo pobre em que a economia entra mais forte, que nós temos mercado interno para consumir aquilo que nós produzimos. E eu digo de forma categórica, é a primeira vez que nós temos uma crise que a solução passa em fazer os pobres ser menos pobres. Se os países ricos estão preocupados com o consumo, porque consumiram demais em alguns tempos, nós precisamos consumir. Portanto, a África precisa de crédito incentivo e a América Latina precisa de crédito incentivo. Nós precisamos comprar máquinas novas,
precisamos comprar tratores novos, precisamos ter acesso a novas tecnologias, e o mundo rico poderia, nesse momento de crise, gastar menos dinheiro para livrar a cara dos banqueiros que são responsáveis pela crise e ajudar os pobres a sair da miséria extrema em que se encontra uma boa parte do continente. Lamentavelmente, ainda não entrou na agenda deles a questão dos pobres do mundo. O dia que entrar, nós vamos resolver uma parte da crise mundial. Imagina se os quase 8 trilhões que foram constituídos para salvar o sistema financeiro, uma parte disso fosse construída para gerar renda, emprego para os países pobres do mundo. Eu tenho a ideia de que o mundo vai compreender isso. E poderiam pegar a presidenta Dilma como exemplo. Porque não só no meu governo, ela teve um papel importante na coordenação do governo, como teve um papel extraordinário na coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento, como ao assumir o governo, ela teve um papel extraordinário de manter a mesma ou mais sensibilidade. Porque eu não me cansava de dizer que governar um país é preciso ter sensibilidade de mãe. Não tem nada mais justo no planeta Terra do que uma mãe para cuidar dos seus filhos. Ela não permitirá que nenhum deles, por mais bonito que seja, coma um prato a mais do que outro ou coma o bife do outro. Ela será sempre justa. E é com essa convicção que eu vejo a presidenta Dilma governar esse país, colocando coisas extraordinárias. Com a presidenta Dilma, certamente vai fazer mais e vai fazer melhor. Primeiro porque são 8 anos de acúmulo de experiência que essa turma tem. Portanto, aprenderam no cotidiano de cada dia a fazer as coisas bem. Por exemplo, o sucesso do Bolsa Família não é apenas o dinheiro. Tão importante quanto o dinheiro foi o cadastro. E nós só descobrimos que o cadastro era importante quando a gente percebeu que com um bom cadastro o dinheiro chegava na mão de quem precisava chegar. E sem o cadastro a gente pensava que estava ajudando o pobre e muitas vezes o dinheiro parava no meio do caminho. Pois bem, por isso eu quero aproveitar essa oportunidade com vocês para expor o que foi a experiência brasileira de combate à fome e à miséria. O Brasil assumiu a decisão política de enfrentar a concentração de renda, de garantir a segurança alimentar de sua população e de aproveitar as oportunidades proporcionadas quando todos têm pleno acesso à cidadania. No dia da minha posse, em 1º de janeiro de 2003, eu afirmei no compromisso com o Brasil. Eu prometi que no final do meu governo, cada brasileiro teria conquistado o direito de pelo menos 3 refeições por dia. Na verdade, o que eu disse foi que se ao terminar o meu mandato, cada brasileiro tivesse comendo 3 refeições por dia, já teria valido a pena ser presidente da República do meu país. O tempo mostrou que esse compromisso envolvia mais do que simplesmente dar comidas a famintos. Era opção por um modelo de desenvolvimento combinado com distribuição de renda. Aqui uma coisa muito importante. Normalmente os governantes do mundo inteiro dizem o seguinte: não é possível combater a pobreza porque vai gerar inflação. Não é possível aumentar o salário mínimo que vai causar inflação. Não é possível combinar exportação com o fortalecimento do mercado interno. Se eu exportar, eu tenho que diminuir o mercado interno. Se eu optar pelo mercado interno, aí eu tenho que diminuir as exportações. Nós provamos que é possível aumentar o salário mínimo sem aumentar a inflação. É possível fazer transferência de renda sem causar inflação. E é possível uma combinação perfeita entre o crescimento das exportações e o crescimento do mercado interno. E foi isso que aconteceu no Brasil.
Naquele tempo, o mundo vivia o auge da euforia com a globalização financeira. O país bom era o que se resumia a garantir a liberdade de ir e vir dos capitais. O Estado mínimo era visto como mais eficiente, mesmo quando ignorava as obrigações com o conjunto dos seus cidadãos. Eu não sei se vocês sabem, sobretudo vocês que vieram de fora, que aqui no Brasil tem gente que me critica por excesso de carro nas ruas. Ou seja, ao invés de criticar quem não faz ruas, eles criticam o Lula dizendo que é por causa da nossa política que os pobres compraram carro. E vocês não imaginam a raiva que eles ficam quando os pobres pegam avião para viajar. E viajar para o exterior ainda. Ou seja, isso incomoda muito. Isso incomoda muito. E vão ficar muito mais nervosos ainda conosco, que agora com a Dilma, porque com essas políticas sociais, vocês vão acabar com o mercado para empregada doméstica. Aí a classe média não vai precisar sofisticar secretária do lar, que é um nome sofisticado para empregada doméstica. Aí cada mulher e cada homem tem que construir uma parceria, e eles têm que fazer comida, lavar sua roupa, limpar sua casa. Eu acho que quando o Brasil chegar nesse nível, nós realmente estaremos um país desenvolvido definitivamente. E é com essa expectativa que a gente sabe. Então, o Brasil seguia a mesma trilha. A falta de ousadia histórica do país para distribuir a riqueza nos ciclos econômicos de grande abundância foi traduzida em números assustadores. Em 2002, 76 milhões de brasileiros viviam com menos de meio salário mínimo per capita. Desses, 36 milhões com um quarto do salário mínimo. Isso era absolutamente insuficiente para alimentar uma família. Os 10% mais ricos se apropriavam da metade do dinheiro do país, enquanto os 50% mais pobres tinham que viver com apenas 10% da riqueza. Em 2003, tomamos a decisão de lançar o programa Fome Zero, com o objetivo de chegar aos que não tinham o que comer. Mas já tínhamos a perspectiva de que a guerra contra a fome não seria ganha se os pobres não fossem os protagonistas do processo de desenvolvimento. O Fome Zero foi constituído por um conjunto de medidas para garantir o acesso da população mais vulnerável à alimentação e à renda. Em outubro de 2003, foi criado o programa Bolsa Família, que unificou e ampliou e deu outra dimensão aos programas de transferência de renda até então existentes. Aqui queria explicar uma coisa para vocês. Não foi fácil a discussão do Bolsa Família, porque uma das discussões era o seguinte: quem é que iria cadastrar as pessoas? Era o governo federal? Se fosse o governo federal, nós não conseguiríamos cadastrar porque não tínhamos gente para cadastrar. Então os mais do meu partido diziam: não, é o povo que tem que cadastrar. Nós sabemos que não é tão simples assim utilizar o nome do povo em vão. O povo vai cadastrar em que organização? Quem ia organizar esse povo? Então tomou-se a decisão de que um ente federativo já existente, ou seja, a prefeitura e o prefeito de cada cidade, tinham a obrigação de fazer o cadastro. E foi isso que permitiu, com todas as deficiências encontradas agora pelo programa Brasil Sem Miséria, que ainda tem muita gente que não recebeu, mas permitiu que nós chegássemos a quase 14 milhões de famílias recebendo Bolsa Família. E todo ano a gente tira um pouco, coloca outro pouco, tira um pouco. Todo ano é feita uma revisão. Por isso que eu disse que o cadastro é uma coisa importante. E esse cadastro, ele identificou as
famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e o acesso que tinham a políticas públicas como saúde e educação. Um cartão magnético personalizado garantiu a regularidade e a impessoalidade da chegada do dinheiro aos beneficiários. Teve também o efeito de ser a porta de entrada dessa população ao sistema bancário. É importante vocês saberem que quando nós chegamos ao governo, nós temos 75 milhões de pessoas, sabe, com conta bancária. Ao deixar o governo, nós deixamos 115 milhões de pessoas, portanto 45 milhões de pessoas adentraram ao sistema financeiro e agora já temos mais 117, são 117 milhões. Portanto, 47 milhões de pessoas adentraram ao sistema financeiro. Normalmente nós da classe média, viu, Palhares? Nós da classe média não damos importância para isso. Mas a Mia e a Tereza deviam estar junto quando nós fizemos aquele cadastro da Caixa Econômica Federal. Ao preenchermos a ficha de uma mulher catadora de papel, ela começou a chorar porque ela jamais imaginou que uma catadora de papel pudesse ter uma conta bancária. Porque então a conta bancária era para quem tinha muito dinheiro, não era para pobre. Ou seja, pobre, quando tentava entrar num banco, já era suspeito de ser ladrão. Essa é a verdade. É a verdade para o Brasil e é a verdade para quase todos os países pobres do mundo. Então eu penso que nós conseguimos mudar isso. A ideia de destinar o benefício à guarda da família, essa é outra coisa fantástica. Entregar o dinheiro para a mulher. Hoje, gente, isso é uma coisa nobre. Porque aqui tem bastante homem e tem bastante mulher. Se entrega o dinheiro na mão do homem, é bem possível que antes de chegar em casa, o cidadão queira tomar uma cervejinha. Ele fala, bom, eu vou gastar tanto com leite, mas uma cervejinha. A mulher não fará isso. Eu tenho certeza que a mulher irá gastar a totalidade em cuidar das famílias. E elas representam 94% do universo dos que recebem a complementação de renda. Mais importante, nós aprendemos tanto com isso, que no programa Minha Casa Minha Vida, também a escritura é dada para as mulheres. Ou seja, para que o homem não toque a mulher de casa, nós estamos garantindo o direito, se for necessário, a mulher que toca o homem de casa, para ele poder aprender a respeitar a mulher. Ou seja, ninguém é obrigado. Socialismo é demagogia. Está incentivando o pobre a virar preguiçoso. O pobre vai ter mais filho. O que eles estão fazendo é fazer os pobres ter mais filho. Ou seja, numa demonstração de que para ser um bom jornalista não precisa ficar com a bunda na cadeira dentro de um escritório. É preciso ir para a rua para saber o que pensa o pobre. Porque neste país se acostumava a dizer que tinha formadores de opinião pública. Bastava colocar uma gravata, era formador de opinião pública. E eles não sabiam que tem gente, catador de papel, presidente de cooperativa, que são mais formadores de opinião pública do que alguns pseudo-sabidos que aparecem na televisão ou escrevendo nos jornais. Bem, o Ministério se responsabilizou pelos programas de assistência social e de segurança alimentar e passou a gerir o Bolsa Família. O Ministério tornou-se o responsável pela articulação de programas do governo que convergiu para o objetivo de combater a fome e garantir a cidadania. Os beneficiários têm o dever de manter os seus filhos nas escolas de vacinados. Essa foi outra coisa muito importante que essas meninas pensaram. Outra coisa muito importante é que nós comprometemos o acesso ao Bolsa Família, a obrigatoriedade da mãe manter o filho na escola, da mulher fazer todos os exames médicos se tivesse caso de parto, e das crianças até 6 anos tomarem todas as vacinas que o Ministério da Saúde recomendava. Essa foi uma coisa nobre que
continuar fazendo nesse país, e por isso nós colhemos resultados muito importantes. A ação do governo tirou da situação de extrema pobreza 61% das famílias beneficiadas. A desnutrição aguda foi superada. A evasão escolar diminuiu. O Estado, com essas políticas, não assume um papel protetor ou paternalista, mas um papel de indutor do desenvolvimento. O dinheiro na mão dos pobres transforma-se rapidamente em comida, roupa e material escolar e dinamiza o conjunto da economia num círculo virtuoso. A entrada de recursos do Bolsa Família em regiões de grande pobreza foi reforçada por uma política de crédito às populações de baixa renda e também pelo aumento real de 66% do salário mínimo ao longo dos últimos 9 anos. Os críticos dos programas sociais não perceberam que o país inaugurava um outro modelo de desenvolvimento. O Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, o PRONAF, que contava no início do meu governo com recursos de 2,4 bilhões de reais, teve disponível 16 bilhões de reais na safra 2010 e 2011, com garantia de preços e seguro climático. A agricultura familiar cresceu com o programa de aquisição de alimentos que definiu a compra da produção da agricultura familiar para a distribuição em áreas de carência alimentar. Um decreto presidencial também obrigou as escolas públicas a comprarem pelo menos 30% dos alimentos usados na merenda escolar de pequenos fornecedores locais. O objetivo era dinamizar a economia local. Quando o mundo inteiro anunciava uma crise de preços de alimentos, criamos aqui no Brasil um programa que incentivou a produtividade da agricultura familiar e se apoiou no financiamento da compra de tratores e implementos agrícolas a longo prazo. Aqui é importante lembrar a vocês o seguinte: esse programa Mais Alimentos fez com que a indústria automobilística não entrasse na crise que entrou em outra parte do mundo, porque foram disponibilizados 25 bilhões de reais para a venda de tratores e implementos agrícolas. E nós tivemos uma venda excepcional de tratores até 78 cavalos e depois estendemos esse programa para a África e para a América Latina. É importante até que os ministros da agricultura da África e da América Latina vejam se está funcionando, porque entre a gente tomar uma decisão e acontecer, leva algum tempo. Tem que passar por uma série de gente e o Alessandro, você está aqui, é bom ficar em pé para as pessoas saberem com quem tem que conversar se não estiver andando o programa. Muitas outras formas de crédito foram implantadas, especialmente aquelas que facilitaram o acesso de trabalhadores assalariados a taxas de juros menores e prazos maiores. Aqui uma coisa que eu conto sempre porque é hilariante. É hilariante. Nós tomamos uma decisão de criar crédito consignado, ou seja, emprestar dinheiro para o trabalhador e para o aposentado e descontar na folha do pagamento. O juro tinha que ser mais baixo, só podia pagar até 30% do salário, que era para o trabalhador não comprometer toda a sua renda. No começo houve muitas críticas e o sindicato é quem fazia o acordo com os bancos. Pois bem, em pouco tempo nós tínhamos tido o sucesso de emprestar 57 bilhões de reais. Aí tomamos uma decisão de emprestar dinheiro para aposentado. Então os críticos diziam o seguinte: vai emprestar dinheiro para aposentado, ele vai dar para o neto. Começaram a haver críticas de que o aposentado estava comprando estimulador sexual. Eu não disse o nome aqui para não ficar fazendo propaganda de nomes. Tá? Então as pessoas vêm dizer para mim: ô Lula, o aposentado está comprando aditivo. E eu tá dando pro neto, e eu dizia para os caras: mas gente do céu,
Eu vou proibir o cidadão comprar um aditivo? Ele tomou dinheiro emprestado, ele vai pagar, ele faz o que ele quiser com o dinheiro. Se ele estiver mais feliz com o aditivo, ótimo. Não sou eu que vou proibir. Eu estou dizendo para vocês o tipo de coisas que aconteciam, as dúvidas, porque nesse país não tinha o hábito de cuidar de pobre. E quem ousasse cuidar de pobre era chamado de populista, assistencialista ou demagogo. Eles só começaram a ficar com medo e perceber, sabe, a força do programa quando for chegando perto das eleições, que eles começaram a ver as pesquisas de opinião pública. Eles até diziam que a Dilma era um poste. Até dizia que jamais eu iria eleger a Dilma, porque onde já se viu indicar uma mulher que nunca fez política, nunca foi vereadora, nunca foi deputada, nunca foi senadora, nunca foi prefeita. Ela é uma técnica. Ela é muito dura. Tá aí. Tá aí. Dura quando necessário. Mas meiga 90% do dia, sobretudo quando se trata dos pobres. Não haverá vacilação no comportamento da nossa presidência para tratar dos pobres. A Miriam e a Tereza podem ser testemunha quando nós fomos pensar em construir casa própria nesse país. Fazer um grande programa. Pedimos opinião para os empresários. O que seria um grande programa de habitação. Os empresários nos propuseram 200 mil casas. E nós dissemos, não é um grande programa. Pedimos para eles dar um outro número. Deram 500 mil casas. Não é um grande número. Então nós decidimos, por conta própria, fazer 1 milhão de casas. Começamos a cadastrar em março de 2009. Não é fácil cadastrar 1 milhão de casas. Dia 29 de dezembro de 2010, eu fui a Salvador cadastrar a última casa de 1 milhão de casas e já tínhamos lançado o programa Minha Casa Minha Vida número 2, coordenado por essas mesmas companheiras, que prevê construir 2 milhões de casas no mandato da companheira Dilma Rousseff. Ou seja, isso é uma coisa excepcional, porque as casas são, sobretudo, na sua grande maioria, para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos. O cuidado com os mais pobres impulsionou a economia de baixo para cima. O aumento do poder de consumo do pobre e a ascensão social de grandes parcelas dessa população movimentaram todos os setores da indústria, alimentos, geladeiras, carros e também a construção civil. Aqui uma coisa importante, gente, não faz muito tempo eu comprava na minha casa. Esse é o milagre das coisas, que a gente tem que ter sensibilidade. Eu sou de um tempo em que eu tinha uma profissão e eu comprava Danone na minha casa. E a gente tinha que colocar o nome de cada filho no Danoninho para que um não pegasse o do outro. Tal era a falta de dinheiro e a sofisticação do que era um Danone. Sabe? Eu não sei se o tradutor sabe traduzir o que é Danone. E um iogurte pequenininho, assim, sabe? Você já pensou o que é um filho? Eu tinha 4 lá em casa comigo, porque a Luriana não morava comigo. Ou seja, e ele abria a geladeira, ele só podia pegar um. Era tão pequenininho assim, ele queria 2 e não podia porque não tinha dinheiro para 2. Sabe? Meu filho até hoje se queixa que a gente ia no restaurante e os adultos pediam logo uma cerveja. Aí a molecadinha pequena de 5 anos queria um Guaraná e falava, não, só quando vier a comida. Eles ficavam lá vendo a gente tomar cerveja e a gente não dava um Guaraná para eles. A vida era tão ruim que quando eu casei em 69, eu achei que um Guaraná por criança dava. E contei quantas crianças iam no casamento e comprei um tanto de Guaraná. Era 20 crianças. Comprei 20 Guaraná. Não deu para 10 minutos. Então, eu penso que a coisa fantástica, gente, é você ver um pobre entrar no shopping e comprar as coisas que antigamente só a classe média comprava.
A coisa fantástica é você perceber, sabe, um cidadão pegar um filé e dizer o seguinte: eu hoje consegui comprar 1 quilo de filé. Porque eu já vi, satisfeito não é pouco, precisava baixar a carga tributária. E o pobre, com 10 dólares, 10 reais, leva a comida para alguns dias dentro de casa. E fica agradecido o tempo inteiro. Então eu acho que essa é uma opção que todos nós, nos países mais pobres, temos que fazer. E qual é o sucesso de um programa desse? É colocar a sociedade para participar das decisões. Neste país, no nosso governo, fizemos 76 conferências nacionais. Conferências de todo tipo, para as pessoas decidirem as coisas mais importantes que a gente deveria colocar em prática. Certamente não conseguimos fazer tudo, mas fizemos grande parte das políticas decididas pelo povo brasileiro organizado. E eu acho que é isso que falta. A classe política, tem que compreender que somente com muita democracia e muita paz e muita participação social a gente consegue fazer as coisas. O que acontece com nós políticos? Nós somos eleitos, quando a gente é candidato, os carros tudo com portas abertas, a gente com a mão assim. A gente ganha, coloca a gente num carro blindado, num carro preto que ninguém vê a gente não vê ninguém, sabe? E você passa a governar assim, dentro do carro blindado, quem manda em você é o segurança e o cerimonial, você perde o contato com o povo, né? Eu tinha companheiro que falava assim: ô Lula, você precisa respeitar a liturgia, tem uma liturgia do cargo. Aquele que tinha assistido muita coisa da Rainha Elizabeth da Inglaterra, ele falava da liturgia que eu tinha que cumprir. E eu muitas vezes desrespeitei a liturgia. E acho que foi importante. Foi importante porque a liturgia, ela é feita apenas para você atender uma parte muito pequena da sociedade. Sabe, antigamente esse palácio aqui, nesse país, a maioria dos palácios no mundo é feito para rico. Entra banqueiro, entra príncipe, entra primeiro-ministro, entra empresário, entra um monte de gente. Pobre não entra. E quando entra, cacete no pobre. Ou seja, nós fizemos aqui desse palácio, continuou entrando rainha, continuou entrando príncipe, continuou entrando, está cada vez mais raro essa coisa, mas continuou entrando. Os banqueiros continuaram entrando, os empresários continuaram entrando, mas os pobres participavam em igualdade de condições. Sabe, catador de papel, prostituta, sabe, todos os portadores de deficiência, todos entraram. E nenhum deles nunca fez nada que pudesse desabonar a República. Eu lembro o dia que eu recebi os portadores de hanseníase, está lembrado? Para garantir a aposentadoria aos hansenianos. Todos choraram. Todos. Porque ninguém imaginava que um dia eles pudessem entrar no palácio, ser recebido pelo presidente e beijar cada um, com todas as sequelas que eles tinham, para provar que a gente era igual. Isso não acontece. E eu sei que não acontece em boa parte do mundo, porque normalmente as pessoas que governam, sabe, ao ser eleita, perdem um pouco da acessibilidade. Eu acho que deveria aumentar a acessibilidade. Aumentar, e eu acho que essa é uma coisa que o Brasil tem como exemplo. Até gostaria que vocês não acreditassem no que eu estou falando, no que a Miriam falou, no que a Tereza vai falar ou já falou. Eu gostaria que vocês pudessem andar um pouco o Brasil com ela. Andar, ver as coisas acontecer. Vocês vão perceber que falta muita coisa a ser feita ainda. É você perceber os avanços extraordinários que nós tivemos nesse país. Então o resultado de tudo isso, gente, foi o aumento dos investimentos, os empregos na indústria e no comércio. Deixa eu dar um exemplo para vocês do que significa isso. Foram criados neste país, sabe, em 2 mandatos meus, e agora
no ano da presidenta Dilma, 17 milhões de empregos formais. Com exceção da China, que lugar do planeta Terra se criou 17 milhões de empregos formais no mundo? Ou seja, e pode ser criado mais. Quem sabe não na mesma proporção, na medida que a gente continue acreditando de que não há modelo de desenvolvimento sem inclusão social. É preciso que a gente aprenda isso. Antigamente discutia no Brasil, a gente tem que crescer para depois distribuir. Nos anos 70 tinha uma coisa fantástica. O pessoal dizia o seguinte: o Brasil tem que deixar o bolo crescer. Quando o bolo crescer, nós vamos repartir. Essa era a lógica. Bem, esse bolo cresceu. Teve ano que a economia brasileira cresceu 14%. Só que alguns espertos comeram o bolo e deixaram para nós aquelas bolinhas de enfeite. Ou seja, a verdade é que não é o crescimento. Eu poderia, aqui deve ter gente do Peru, não? A economia do Peru cresce há 12 anos a mais de 6%. A minha briga com o companheiro Toledo e com a Ana Garcia é o seguinte, gente: não é possível que vocês cresçam a 6% ao ano e não tenham uma parcela disso para a população pobre. Não é possível. Ou seja, não precisa nem crescer. Você tem que colocar o pobre para comer. E se isso não for prioridade, esse crescimento vai para quem? Vai para 35% da população e o restante fica marginalizado. Eu lembro de uma coisa assim, eu vou contar essa última coisa para terminar meu discurso aqui. Uma vez a Dilma chegou para mim e falou o seguinte: ô presidente, eu descobri que tem 2 milhões de famílias que não têm energia elétrica no país. Aí eu falei: ô Dilma, prepara um programa para a gente acabar com esse negócio de não ter energia na casa do povo. A Dilma preparou um programa, preparou um fundo, foi aprovado pelo Congresso Nacional e começamos a trabalhar o programa Luz para Todos. A ideia era que o governo federal entrasse com 80% do custo, não é isso? Os governadores entrassem com 20%. O dado concreto é que nós entramos com 100%, porque muitos governadores não pagaram a sua parte. O que aconteceu? A gente determinou que o Luz para Todos teria que contratar mão de obra local. E esse programa, quando a gente atendeu 2 milhões de pessoas, a gente descobriu que não era 2 milhões, que já tinha 3 milhões e pouco. Sabe, cada vez que a gente entra mais fundo no território brasileiro, a gente descobre que tem gente que não tem acesso. Né? Então o que aconteceu? Eu não sei o número atual, mas eu dizia isso tudo quando era debate, porque era muito forte. Ou seja, nós chegamos a quase 3 milhões de famílias, que são quase 12 ou 13 milhões de pessoas que receberam Luz para Todos, de graça. O governo pagava todo. Vocês não têm a sensação do que é uma família pobre, que viveu a vida inteira à base da luz de um candeeiro, de uma lata com pavio, recebeu o programa Luz para Todos. Acender uma tomada na casa dela é como se você transportasse a pessoa do século XVIII para o século XXI no passo de mágica. Aí as pessoas diziam assim: mas esse governo só faz coisa para a pobreza, não ajuda nada a classe média. Pois bem, o que é que nós descobrimos? Cada pessoa que recebia o Luz para Todos, presta atenção, dos 3 milhões de famílias que nós atendemos, 80% comprou televisor. Ou seja, é mais do que o Uruguai comprando televisão todo dia no mesmo tempo. 79% comprou geladeira. Agora imagina o que é aparelho de som, liquidificador, casa para fazer farinha, imagina para moer ração. Ou seja, então no fundo, aquele programa que era para o pobre da Amazônia, nós começamos com um pote de cimento de 1 tonelada.
depois passamos para um poste de 360 quilos, hoje nós estamos com um poste de lã de vidro que pesa 130 quilos, ou seja, aquilo que precisava de 20 homens, hoje 3 homens levantam esse poste. Ou seja, aquele cara da Amazônia que teve acesso à luz para todos, ele virou um consumidor de uma geladeira produzida em São Paulo, gerando emprego para alguém de classe média em São Paulo. Então é isso que significa política para o pobre. É desenvolvimento econômico na lata, na certeza. Não tem nada. O pobre não vai comprar dólar. Ele não vai abrir uma conta bancária para depositar dinheiro, ele vai comprar comida. Arroz, feijão, pão, roupa. E tinha gente que criticava o Bolsa Família, as pessoas estão comprando dentadura, estão comprando sapato, estão comprando chinelo, sabe? Não é para dar comida. Ora, lá eu vou me importar se a pessoa está comprando chinelo. Se a pessoa comprou uma dentadura, é porque ele queria comer um amendoim, uma carne, e precisava mastigar. Olha, tem alguém de Pernambuco aqui, a não ser eu? Então eu vou contar uma coisa. Tem uma coisa lá em Pernambuco chamada Fazenda dos Trabalhadores, em Suape. É uma fazenda que foi ocupada há uns 30 anos. E tem um baixinho desse tamanho, que é um líder lá. Numa reunião comigo aqui, ele estava sem um dente na boca. Eu falei, companheiro, lá em Pernambuco não tem o Brasil Sorridente, que é um programa que o governo criou também para tratar dos dentes dos pobres. O governador falou, tem. Eu falei, e por que não está tratando do dente desse companheiro? Passou uns 3 meses, eu fui a Pernambuco e encontrei com esse companheiro. Ele estava com a dentadura afiada. Eu falei, e daí, companheiro, tá bem? Presidente, estou comendo castanha, estou conseguindo roer um osso, mas agora, presidente, eu precisava de um carrinho. Eu falei, olha, que não tem nenhum programa do governo para dar carro para ninguém. Bem, olha, o segundo mandato nosso, o sucesso do segundo mandato era o medo que eu tinha dele. Vocês sabem que eu tinha medo do segundo mandato. Eu tinha medo pela ociosidade que eu vi no governo anterior. Então eu ficava com medo. Você vai ser governador outra vez para quê? Para fazer o mesmo? Você vai repetir? Quando tivemos a ideia, essas meninas, mais a Dilma, mais eu, mais outros companheiros, de criar o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. E criamos o maior programa de infraestrutura que esse país já conheceu. E esse programa, posso dizer para vocês, foi a minha salvação. Porque eu até disse um dia, nesse governo está proibido ter novas ideias. Porque era tanto trabalho, sabe, que vocês não imaginam o que é cobrar prefeito para fazer projeto de saneamento básico, de habitação popular, de rua, de esgoto, de estrada, de ferrovia. Era um negócio maluco. Porque esse país aqui, o último investimento em infraestrutura foi em 1975, por ocasião do penúltimo governo militar do presidente Geisel. Depois disso, ele endividou o país, nós ficamos com uma dívida externa monstruosa e nunca mais conseguimos investir. Nós retomamos isso em janeiro de 2007, é isso? No maior programa de investimento, e que teve a coordenação da nossa companheira Dilma, da Tereza e da Miriam, e de outros companheiros também, inclusive da companheira Erenice, que tem um papel importante. Não sei se você sabe, que a pessoa que acusou a Erenice e que fez ela cair do governo, na primeira audiência, retirou a denúncia contra ela. E os mesmos meios de comunicação que fartaram de publicar o nome dela na primeira página, não tiveram coragem de publicar uma notinha no rodapé.
o acusador retirou a denúncia contra a Irenice. Esse mundo democrático que nós estamos aprimorando. Mas eu fico muito feliz por uma coisa. Esses dias nós fizemos um encontro extraordinário lá no Rio de Janeiro com empresários brasileiros para discutir a questão da África. E qual não foi minha surpresa que a União Africana elaborou um programa chamado Programa para o Desenvolvimento da Infraestrutura na África, chamado PIDA, muito parecido com o nosso PAC. E eu espero que o Brasil possa participar ativamente de ajudar os países africanos a cumprirem esse programa. Não tem ajuda maior para os países africanos da América Latina do que a gente ajudar a produzir as obras de infraestrutura que falta ser produzido em vários países na África e na América Latina. É um conjunto de iniciativas para aumentar a integração física, o acesso à energia, o comércio interno no continente africano, que vive um forte... Veja, a África, a gente tem uma imagem equivocada da África. Falou na África aqui, todo mundo já pensa em miséria. A África está crescendo, na maioria dos países, uma média de 7% ao ano, já há algum tempo. Segundo, a África já tem uma população de classe média de 330 milhões de habitantes. Terceiro, que é importante saber, é que a África cansou de ser pobre. E a África tem que brigar para o século XXI ser o século dela. Porque se o XIX foi da Europa, se o XX foi dos Estados Unidos, o XXI tem que ser nosso. Tem que ser nosso. Temos que trabalhar rápido antes que os chineses peguem tudo para eles. Nos últimos anos, o meu país integrou a agenda social à agenda econômica, numa equação em que toda a sociedade ganha. Eu já disse os números aqui. Vocês, que são gestores públicos, sabem o quanto custa essa opção política. Vocês sabem como é difícil incluir o pobre nas políticas sociais e nas políticas econômicas. É preciso que haja determinação. É preciso que haja vontade política. Não é deixar para quando sobrar dinheiro. Porque a gente não fala para os militares, eu vou pagar o seu salário quando sobrar dinheiro. Não. Você paga porque está no orçamento. Você tem coisa que já está compromissada. Então, você tem que compromissar o pobre ali. Ou seja, tudo bem, todo mundo vai ter direito agora. Aonde é que está o pobre aqui no meu orçamento? Aonde é que está aquele cidadão que eu não vi na passeata do sindicato? Aquele cidadão que nunca foi a Brasília. Aquele cidadão que nunca foi à capital. Ou seja, como é que eu vou procurar? Isso é uma coisa extraordinária que a Tereza vai falar com vocês do Brasil Sem Miséria. Que o Brasil Sem Miséria vai procurar os pobres que não foram cadastrados no Bolsa Família. Por alguma razão. Ou por incompetência nossa, ou por incompetência do prefeito, ou por falta de gente. O fato concreto é que tem gente a ser procurado. E o sucesso do primeiro ano já foi de 800 mil pessoas localizadas. Mais 800 mil consumidores nesse país. É o pobre comprando o que comer. E de vez em quando comprando um vestido novo. Eu já vi aqui festa do Fome Zero, em que as moças que recebem Bolsa Família estavam mais bonitas do que o pessoal que trabalhava comigo. Mais chique, mais bem vestida. Porque nós não pagamos tão bem quanto as pessoas pensam que nós pagamos. Bem, eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte. A minha experiência em 8 anos de governo é de que não só é possível reduzir a fome e a miséria, como esse é um benefício que se estende para toda uma sociedade. Cuidar dos mais pobres é a política pública mais barata e de retorno e de maior retorno para o desenvolvimento de um país. E é a mais gratificante para os governantes, porque os mais pobres
pobres são os que mais reconhecem quando o governo investe neles. A opção por uma política de crescimento com inclusão social mostrou-se acertada. A crise financeira que paralisa o mundo desde 2008 tornou-se também uma crise de consumo. Os países mais desenvolvidos estão cobrando da sua população o preço pago pelos desastres promovidos pela especulação financeira. O mesmo mundo que se uniu para vender a ideia de que a globalização dos mercados era o objetivo da civilização, tem agora que se unir para enfrentar o desafio da fome. Os países desenvolvidos precisam entender que o desenvolvimento das regiões mais pobres, com agricultura e indústrias, pode ser a solução para aumentar o planeta, para aumentar a produção no planeta. Aumentar o planeta não dá, gente. A não ser que Deus esteja me escutando nesse momento, porque vocês sabem que é o seguinte: se a gente quiser que cada ser humano do mundo inteiro tenha o padrão de vida de um alemão, ou de um dinamarquês, ou de um japonês, se a gente quiser, utilizando a mesma tecnologia de hoje, com a mesma matéria-prima que nós conhecemos, era necessário que o mundo fosse 3 vezes maior do que ele é. E preste atenção, vocês que vão viver muito tempo ainda, o problema que nós vamos ter daqui para frente. Eu já estarei lá em cima, no outro mundo maior. Mas veja, é que nós vamos ter que discutir outros padrões. Vai chegar um dia que nós vamos ter que discutir padrão de consumo. Porque como é que a gente vai conseguir dar comida para 9 bilhões de bocas daqui a 10 anos, daqui a alguns anos? Como é que vai fazer isso? Então esse é um tema que vai acontecer. Por enquanto, nós temos solução. A América do Sul, a América Latina e a África ainda têm muita terra para plantar. Muita terra para plantar. Portanto, nós temos condições de suprir uma parte do mundo do alimento que eles precisam. O que nós precisamos é incentivo tecnológico para os países mais pobres, é produção de energia, porque essa energia nada mais pode acontecer. E eu acho que isso o mundo rico tem dinheiro suficiente para ajudar. Bem, os países desenvolvidos precisam entender que o desenvolvimento das regiões mais pobres, com agricultura e indústrias, pode ser a solução para alimentar o planeta e movê-lo a energia limpa, no momento em que se prevê dificuldades futuras para alimentar todas as bocas do mundo. Companheiros e companheiras, muito me honra falar para homens e mulheres públicos comprometidos com os seres humanos. Eu penso que nós temos que, juntos, lutar por um mundo em que o futuro da humanidade esteja baseado na garantia dos direitos de cada um dos seres humanos que habitam o nosso planeta. Eu queria contar 2 casos para vocês. Eu sei que muito país está fazendo políticas públicas. O Brasil não é o único. É preciso saber qual é a intensidade que nós vamos fazer essas políticas públicas. E é preciso saber se nós vamos fazer políticas públicas de verdade ou se nós vamos fazer apenas arremedo de políticas públicas. Ou seja, e nós temos que colocar no nosso mapa de que é possível acabar com a pobreza, sim. É possível. Este país vai chegar em 2015 cumprindo todas as metas do milênio. E mais ainda. Pode ficar certa, minha querida Ellen Clark. Este país vai cumprir todas as metas do milênio. Como este país, em Copenhague, de 2009, mais avançadas para a questão ambiental. O que é lamentável é que, ao invés de avançar, a União Europeia não quer mais o protocolo de Kyoto. E os Estados Unidos acham que quem tem que pagar a crise são os mais pobres.
porque não quer nem assinar o protocolo de Kyoto, não assinou até agora, e quando você fala diminuir as emissões de gás de efeito estufa, ele quer que a gente comprometa, sabe, qualquer paísinho com eles. Então a verdade é essa, nós vamos ter agora no Rio +20, em que o Brasil tem muito orgulho das políticas que vai levar para lá, e o Brasil está fazendo um desafio, junto com os africanos, junto com os latino-americanos, de que o mundo desenvolvido tem que pagar de verdade por aquilo que nós estamos preservando. Porque pedem muito para a gente não derrubar nossas florestas, e nós não queremos derrubar, mas eles já derrubaram a deles. Então, por favor, tem um preço a manutenção da nossa floresta, e nós queremos recebê-los. E não queremos muita discussão, apenas queremos ser levados em conta naquilo que nós estamos propondo na questão ambiental. E por último, eu queria dizer para vocês que, como vocês, eu rezo para que a crise europeia termine logo. Porque como a Europa é um grande mercado produtor e consumidor, eu acho que se a Europa não resolver logo o seu problema, nós teremos mais problemas. Lamento profundamente que um país do tamanho da Grécia, com 6 milhões de habitantes, esteja sendo responsabilizado pela crise. É como se uma criança tivesse com 37 graus de febre, você, ao invés de cuidar imediatamente, deixar chegar a 40. É como se ela tivesse uma gripe e você deixasse chegar a uma pneumonia e depois dissesse que não tem mais jeito. Na minha opinião, a ausência de decisões políticas está levando essa crise europeia a ficar do tamanho que ela está ficando. Porque essa geração de governantes é a geração do Plano Marshall, é a geração do estado de bem-estar social. Essa gente, os pais deles viram, os avós viram, mas eles não viram a fome, não viram o desemprego. Então, quando chega uma crise que eles têm que tratar, eles terceirizam. São técnicos que vão cuidar de uma crise que os políticos deveriam estar cuidando. Porque não tem nenhuma explicação. A crise europeia do tamanho que está por causa da Grécia. Ela poderia ser resolvida por 10% do preço que ela vai custar resolver agora. Oxalá, como os dirigentes estão perdendo eleições, tá, por causa da crise, quem sabe alguém resolva tomar decisão agora e resolver definitivamente. O que não é justo é o pobre pagar mais uma vez. Não é justo, gente. Quando a crise era no Brasil, na Bolívia, o FMI sabia de tudo. Ah, meu Deus do céu, cada 3 meses descia um par de técnico aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, de São Paulo. Chega o FMI para dizer o que o Brasil pode fazer, que a Bolívia pode fazer. Agora é que a crise é no país rico, desapareceu o FMI, desapareceu o Banco Mundial, eles não são chamados para nada, eles não sabem nada, e os dirigentes não estão cuidando da crise. E não é por falta de dinheiro, gente, que não falta dinheiro no Banco Central Europeu. É por falta de decisão política. E eu confesso a vocês que estão tentando transformar uma crise política numa crise econômica. Se a gente tivesse resolvido em 2008, quando ela aconteceu, a gente não teria essa crise agora. Então é importante que os países africanos, latino-americanos e outros países lembrem o seguinte: essa crise era quando os países ricos resolverem que no Brasil o consumo é bom. Se alguém não gosta do consumo aqui no Brasil, principalmente a parte pobre, deve ter acesso a comida, roupa, a geladeira, carro, é uma coisa que ainda 2/3 da população não tem e que nós vamos trabalhar para que ela tenha acesso. Se a gente fizer isso corretamente no mundo, a gente volta a recuperar a economia mundial. Se a gente achar que vai resolver o problema da economia, resolvendo apenas o problema do sistema financeiro, não tiveram coragem ainda de acabar com o bônus. Foi a primeira decisão que nós tomamos no primeiro G20, acabar com o bônus. Não acabou. Vamos acabar com paraísos fiscais. Não acabamos.
Ou seja, me parece que vai precisar quebrar muito mais banco para eles perceberem que ao invés de cuidar de banco, nós temos que cuidar do povo do nosso país. Muito obrigado, companheiros, e obrigado à nossa querida companheira Tereza e a você.